Gravadinho bonitinho. Bom, então sejam bem-vindos, alunos da Unifran. Eu sou Bruna, sou coordenadora aqui do Polo Piracicaba Alto. Então, essa aula nós vamos falar um pouco sobre o ENAD 2022, a prova neste domingo, né, no dia 27. Estão nessa aula, então, aqui conosco alunos do Polo Piracicaba Alto e também alunos do Polo Ribeirão Preto Centro. Que está me auxiliando no chat hoje a Noélia, que é a responsável acadêmica aí pelo Polo de Ribeirão, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Opa, acho que foi. Veja se vocês veem tela cheia e a apresentação, por favor. Me deem um ok no chat aí, se vocês estão vendo certinho, se está em tela cheia, sim? Porque dependendo do jeito que eu compartilho, ele fica naquele modo apresentação. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu me apresentei já, né? Alguns dela, a Fernanda Tinta eu conheço, estava na nossa colação de grau, né, Fernanda? Aluna nossa concluinte, acho que os demais alunos aí são de Ribeirão, né? Do Polo de Ribeirão Preto. Então, o que a gente vai falar hoje, então, pessoal? A Fernanda aqui. Vamos lá. Então, a gente fala um pouco sobre o ENAD, né? Assim, essa é o conceito dele, né? Ele é um exame nacional de desempenho dos estudantes, vai avaliar o rendimento dos alunos concluintes dos cursos de graduação, né? E o ENAD, ele faz parte juntamente com outros indicadores aí, né? Ele integra aí o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e com outros indicadores ele vai dar ali a nota de cada curso, né? Relacionado ao reconhecimento do curso pelo MEC. Então, por isso que esse exame ele é tão importante, tá? Justamente porque o desempenho de vocês é que vai colocar a universidade aí, né, em notas mais altas ou não aí perante o MEC, tá? Então, por isso que é importante que vocês façam, que vocês tenham ciência do que é esse exame, da importância desse exame depois para a formação de vocês, para a carreira de vocês, né? Além dele de cair aí questões de conteúdo específico e também né, de conteúdos gerais, ele dá esse suporte aí para o INEP fazer a indicação, né, e a avaliação dos cursos superiores aqui no país, tá? Então, a convocação, né? Por que vocês foram convocados para o ENAD, tá? Lembrando que o aluno pergunta, mas por que eu fui convocado? Tem um amigo meu que está na mesma turma que eu, né, no mesmo ano que eu e não foi convocado, né? Então, como funciona essa convocação? Então, os alunos concluintes, o MEC exige que a universidade envie para o MEC uma lista de alunos concluintes. O MEC faz a seleção de quais alunos vão participar do ENAD ou não e devolve para a universidade fazer a convocação desses alunos, tá? Então, essa convocação ela é obrigatória, tá? Porque o ENAD ele consta, né, ele consta no componente curricular, né, como uma atividade obrigatória. Então, os alunos que foram convocados, sim, têm a obrigação de fazer, né, e de prestar atenção aí nos indicativos de, caso não puderem, né, comparecer à prova, existe todo um processo de justificativa de ausência de prova, eu também vou falar aqui um pouquinho para vocês, tá? Então, quais são os cursos que vão ser avaliados neste ano, né? Então, a gente tem o curso de administração pública, contábeis, ciências econômicas, comunicação social, na jornalismo e publicidade e propaganda, direito, psicologia, secretariado, vários tecnólogos, né, de tecnologia de gestão. Então, aí tem uma gama enorme aí de cursos, tá? Provavelmente vocês são de um desses cursos, ok? Só para vocês terem uma noção de, né, de quantos cursos aí são avaliados. Então, anualmente, o MEC ele faz uma lista de cursos. Por exemplo, o ano passado, foram avaliados os cursos de licenciatura. Então, aí, este ano, o MEC focou aí nos cursos de bacharelados e tecnólogo, tá? Para fazer essa avaliação. Então, anualmente, o MEC, ele dá uma lista de cursos, né? Ele divulga uma lista de cursos dos alunos concluintes que farão a prova, tá? Aí, pessoal, vou falar uma coisa aqui para vocês. A universidade enviou para vocês, né, acho que um aviso, alguma coisa nesse sentido, que dentro da disciplina do ENAD, lá no Blackboard de vocês, existe um termo de ciência obrigatório que vocês têm que realizar essa ciência. Me digam aí no chat se vocês já entraram no Blackboard, se vocês já fizeram esse termo de ciência. Me dê um feedback aí pelo chat, por favor. Vocês chegaram a acessar já essa disciplina dentro do Blackboard de vocês. O termo de ciência, na verdade, é fazer esse acesso, né? Coloca ali iniciar, ele vai te dar um termo, você vai assinar ele eletronicamente ali pelo Blackboard mesmo, tá?
É só fazer o acesso e fazer essa assinatura digital, né? Dar um aceite digital lá, tá? Então, a Fernanda já assinei, o Fabiano também, Eliamar também, e a Patrícia também. Então, ok. Feito o termo de ciência, pessoal, quais são aí as datas importantes que a gente vai falar aqui para vocês? Então, o preenchimento do questionário do estudante, né, o cadastro do questionário do estudante, que vai até o dia 26, até o sábado. Acredito que todos vocês aqui também já fizeram esse preenchimento, certo? Também me dê um ok aí. Caso não tenha feito, ainda está no prazo, tá? E vocês podem fazer até aí sábado, ok? A Fernanda fez, o Fabiano também, Patrícia também, ok. A divulgação dos locais de prova, tá? Já está rolando as divulgações, tá, pessoal? Então, não sei se vocês já entraram lá na plataforma do INEP para ver, esses locais de prova, eles vão ser divulgados pelo INEP desde o dia 16 até o dia 27, que é o dia da prova mesmo, tá? Então, se vocês não entraram lá no INEP ainda, entrem lá, né, naquela página principal ali, né, de onde vocês veem ali o questionário estudante e tal, tem ali o link de locais de prova, tá? Então, se o seu local de prova ainda não foi divulgado lá pelo site do INEP, fique de olho aí todos os dias, até mesmo no dia da prova, para vocês poderem se organizar e para ver onde é a sua prova, tá? Acredito que a maioria dos nossos alunos já comentaram aqui conosco que já viram lá os locais de prova e tal, mas existe esse prazo também. Se o seu local de prova ainda não saiu, ele ainda pode sair, então vai acompanhando aí diariamente, tá? Aplicação da prova. Então, a prova é neste domingo, no dia 27 de novembro, a abertura dos portões ao meio-dia, tá? Eu vou explicar aqui certinho também para vocês. A divulgação de relação dos estudantes em situação regular. O que significa isso? Significa que o estudante, ele fez o cadastro dele no INEP, né, no site do INEP, ele preencheu o cadastro, preencheu o questionário do estudante, ele fez a prova. Então, a partir de 4 de janeiro, esse aluno já está numa situação regular e o INEP, ele pega essa lista de alunos em situação regular e manda para a universidade fazer ali o restante de colação de grau, diplomas e tal. Certo? Solicitação de dispensa de prova pelo estudante. Então, imagina que o estudante já fez o questionário, fez tudo, tá? Mas não pôde comparecer à prova por algum motivo específico, tá? No caso, este aluno, ou o aluno se mudou de cidade, por exemplo, ou o aluno teve um compromisso de trabalho, ou teve uma emergência médica. Depois eu vou especificar para vocês esses motivos que podem ser solicitados aí como dispensa de prova, tá? Então, neste caso, o estudante tem que acessar o site do INEP do dia 4 ao dia 20 de janeiro de 2023, né, para poder solicitar, né, e essa dispensa de prova anexando um documento comprobatório. Então, veja, a prova é agora domingo. Caso o aluno não compareça, ele vai, né, justificar essa ausência ou fazer essa solicitação de dispensa só a partir de 4 de janeiro, tá? Depois que esse aluno faz esse pedido de dispensa, caso não for fazer a prova, né, o INEP vai avaliar esse seu recurso para ver se ele né, se é deferido ou não, enfim, e vai te dar essa resposta até o dia 27 de fevereiro, tá? Se o seu recurso for ok, né, e tal, essa regularização pelo ato do INEP, ela pode demorar até o dia 1º de agosto, certo? Então, veja, então os alunos que fizeram tudo bonitinho, responderam o questionário, fizeram a prova, a partir de 4 de janeiro já estão, né, já estão em situação regular perante o INEP, certo? Alunos que tiveram qualquer outro tipo de problema, como situação de dispensa, ou não fizeram o questionário, né, qualquer outra coisa, já ficam em situação irregular pelo INEP, tá? Se a sua solicitação de dispensa, por exemplo, for deferida, né, for aceita pelo INEP, eu preciso até verificar certinho se esses alunos eles têm que aguardar até 1º de agosto ou se teria uma outra data aí para o INEP regularizar a situação de vocês, tá? Mas isso é uma situação bem específica, que aí a gente vai avaliando ponto a ponto aí de cada aluno, caso o aluno estiver nesse problema, tá? Então, aí, primeiramente, aplicação da prova. Neste domingo, no dia 27, os portões abrem ao meio-dia, né, do seu local de prova, e fecham à 1 da tarde. Então, sabendo onde é o seu local de prova, pessoal, é importante vocês verem
se é muito longe da sua casa, se tem lugar para você estacionar, né? Justamente para que você não perca esse horário, né? Os portões fechando às 13 horas, ninguém entra mais, tá bom? Antes da avaliação, né, como eu comentei ali em outros slides, né, vocês têm que fazer o preenchimento do questionário e tal. E no dia da realização da prova, é obrigatório a apresentação de um documento com foto, tá? Então, levem aí o RG ou a CNH, enfim, um documento de identificação com foto, tá? No momento da prova também, pessoal, o que vai cair na prova, né? Vocês vão responder aí 10 questões de formação geral. Dessas 10 questões, 2 são questões discursivas, que vocês têm que escrever, né? E 8 questões de múltipla escolha. E 30 questões de componente específico. Essas questões de componente específico são realmente referentes à parte técnica do curso de vocês aí, né? Do curso de graduação de vocês. Dessas 30 questões, 3 são questões discursivas e 27 questões de múltipla escolha, tá? Para vocês fazerem as respostas, né, responderem os gabaritos, eles recomendam caneta de tinta preta, tá? Tipo aquela Bic, né, fabricada com material transparente, tá? Então, é proibido que você utilize lápis, borracha, lapiseira ou canetas de outras cores no gabarito da prova, tá? Lembra que essa prova do ENAD, ela é tipo uma prova de vestibular. Então, você vai ter o caderno de questões, que neste caderno de questões você pode rabiscar, enfim, fazer ali um rascunho de algumas coisas, e no gabarito de prova, somente caneta preta, certo? Por que eles pedem caneta preta? Porque o processo de correção da prova, ele é via sistema, então se você fizer com caneta de outra cor, pode ser que a sua questão não seja validada, certo? Então é muito importante que vocês levem caneta preta, né? Tipo, com material transparente, tipo Bic, para vocês poderem responder o gabarito da prova, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês possuem alguma dúvida até aqui? Me deem um feedback aí no chat, que agora eu já vou falar algumas coisas caso vocês não comparecerem à prova, né? Essa questão de horários, questões de prova, caneta preta, documento com foto, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Belezinha agora. Então, agora eu vou falar alguns motivos, né, caso o aluno não puder comparecer na prova, né, quais são os motivos que o INEP entende como sendo motivos de dispensa de prova, né? Você pode, depois, lá no dia 4 de janeiro, colocar como motivo de dispensa de prova, tá? Então, ocorrências de ordem pessoal, assalto, casamento, luto, maternidade, paternidade, acidente, saúde, privação de liberdade, extravio, né, ou perda do documento de identificação, intercâmbio, acompanhamento do companheiro, né, que foi transferido de município pelo empregador, concurso público, atividade acadêmica em outro curso de graduação ou pós-graduação, ou ocorrências profissionais de trabalho, tá? Veja, pessoal, que todas essas ocorrências, sendo elas de ordem pessoal ou de ordem profissional, todas elas o INEP vai pedir um documento comprobatório, certo? Então, não adianta você falar, eu tive meu casamento nesse dia da prova do ENAD, por exemplo. Tá, se você se casou nesse dia, você tem lá a certidão de casamento que comprova que você se casou naquele dia, né? O mesmo acontece com assalto ou perda, extravia de documentos, você tem que, né, fazer um BO no dia ali da prova, enfim, né, que comprove que você realmente ficou impedido de participar da prova, tá? Então, veja, às vezes o aluno fala, eu não posso porque eu vou viajar, eu marquei uma viagem, né? Então, se não é uma viagem a trabalho, se é uma viagem a lazer, você precisa pensar exatamente como que você vai comprovar a sua dispensa. Se você não tiver um documento comprobatório, né, que autentique aí que você realmente não poderia participar da prova, provavelmente você vai ficar em situação irregular perante a UNEP, certo? E caso isso aconteça, pessoal, né, você, a partir do dia 4 de janeiro, você pode justificar, como eu falei, tem todas essas questões que podem ser justificativas, certo? Então, esse documento comprobatório, que você não pôde comparecer à prova por algum daqueles motivos, seja de ordem pessoal ou de ordem profissional, né, de trabalho, eles devem estar digitalizados em formato de PDF, com tamanho de no máximo 2 MB, e onde você vai solicitar essa dispensa? Diretamente pelo site do INEP, a partir do dia 4 de janeiro, de 4 a 20 de janeiro, vai ter um link ali, né, para solicitação de dispensa,
E aí, no ano passado, eu fiz com um aluno que estava em licença por atestado médico, né? Então, como é? Você clica lá nesse link, tem um campo para você escrever um texto explicando, enfim, o que aconteceu, e um outro campo para você anexar o documento comprobatório, certo? E ali depois, né, de acordo com o edital, o INEP vai analisar a sua solicitação e deferir ou não a sua solicitação de dispensa, tá? Depois que você solicitou essa dispensa, né, caso você tenha solicitado, enfim, o INEP vai avaliar seu documento, como eu falei, né? Então, não é válido documentos falsos ou documentos rasurados. Então, esses documentos, eles passam por uma auditoria ali do INEP, tá? E aí o INEP vai avaliar, e entre o dia 4 e dia 27 de janeiro ele vai fazer essa análise, tá? Caso você tiver esse recurso indeferido, né, você ainda tem uma possibilidade de recurso dessa solicitação, do dia 28 de janeiro ao dia 10 de fevereiro, certo? Então, veja, o INEP ainda dá essa possibilidade de você justificar a sua ausência e, caso essa sua ausência não seja deferida, ele ainda dá a possibilidade de você ainda entrar com o recurso, certo? Então, veja, tem várias oportunidades aí do aluno justificar a ausência da prova, caso isso aconteça, tá? E aí, caso isso aconteça, eu coloquei o Shimai aqui, gente, porque eu sou muito fã. E aí a gente fala, né? Me dê motivo. Como que eu vou ficar irregular perante o MEC? O que eu preciso fazer? Caso você não preencha o cadastro do estudante e o questionário até o dia 26, você já está em situação irregular. Se você, sem preencher o cadastro e o questionário, não vai aparecer o local de prova e você não vai fazer a prova, né, automaticamente, tá? Caso você preencha o cadastro, faça o questionário, mas não compareça à prova e não realize essa justificativa de ausência, você também está em situação irregular perante o ENAD, tá? E se você fizer a justificativa de ausência e mesmo assim ela for indeferida, realmente você continua em situação irregular do ENAD. O que isso quer dizer, né? O aluno em situação irregular do ENAD. Quer dizer que você vai ficar retido, você não consegue colar grau. Por que isso? Porque lembra que o ENAD só vai liberar uma lista desses alunos irregulares a partir de 1º de agosto de 2023, certo? Então, mesmo que você tenha finalizado toda a sua graduação, esteja aprovado, entregou atividades complementares, fez tudo certinho, mas ficou retido em situação irregular pelo ENAD, não é a faculdade que não vai querer te dar a colação de grau, nada disso, o seu nome fica retido pelo site do INEP. Então, a faculdade só consegue disponibilizar para os alunos colação de grau e diploma após essa data de regularização pelo INEP. Então, se isso acontecer, né, caso o aluno fique em situação regular, você só vai conseguir colar grau e a partir da colação de grau ter, assim, né, o CA de diploma aberto a partir do dia 1º de agosto de 23. Então, veja, vai atrasar aí a colação de grau e o diploma de vocês, certo? Caso você tenha feito a prova, deu tudo certo e tal, como faz para você verificar o seu boletim de desempenho, tá? Ele vai ser também divulgado a partir do dia 31 de agosto de 2023 pelo site do INEP, certo? Antes disso, às vezes eles divulgam já o gabarito, e você mesmo pode ver lá quantas você acertou, quantas você errou, tal. Esse boletim de desempenho, pessoal, ele vai ficar na sua plataforma do INEP, ele não vai no seu histórico, certo? No seu histórico da graduação. No seu histórico da graduação, isso porque vocês vão se formar antes, lembra? O aluno que está em situação regular, fez a prova, está tudo certo, vai colar grau ali a partir de janeiro de 23, né? Então, no histórico escolar de vocês, vai estar, no histórico superior, né? Vai estar lá a situação do ENAD regular, certo? Então, esse boletim de desempenho você pode depois consultar lá, depois do segundo semestre de 2023, a partir do dia 31 de agosto, certo? Pelo site do INEP mesmo. Aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, dentro daquela disciplina do ENAD, no link materiais, existe a portaria do ENAD, o edital, um FAQ com perguntas e respostas, o tutorial de acesso ao gov.br, ciclo de temas contemporâneos, que é para vocês darem uma estudada, né? Manual do questionário do estudante. Então, tem todos os documentos aí que eu falei, que eu citei aqui na aula, né, que eu dei uma passada rápida, estão todos lá na disciplina do Blackboard. Eu não entrei em detalhes, porque na outra web que a gente fez em setembro, eu falei detalhe por detalhe, a faculdade também fez outras webs, né? Vocês já têm acesso a esses materiais.
E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o Polo ou direto também na disciplina do Blackboard de vocês, certo? Aqui tem os nossos contatos, tá? Do Polo Piracicaba Alto, também do Polo de Ribeirão, né? Então, aqui nós atendemos pelo fixo, ou presencialmente, ou pelo nosso atendimento via WhatsApp. E aí também em Ribeirão tem as orientações dos números aí da Noélia, da Júlia e da Emily. Viu, pessoal? Falei que ia ser rápido. Teoricamente, as explicações eu já passei todas. Eu vou dar um stop share aqui da nossa... Acho que entrou mais alguém. Moto G9. Quem é você? Ó, falei que ia ser rápido, né? 20 minutinhos, eu já fiz todas as explicações. Essa aula, então, é mais para repassar alguns detalhes aí para vocês, né? Pessoal, então agora eu vou abrir para perguntas, tá? Vocês têm algumas perguntas? Tem alguma dúvida? Quer que eu volte em algum slide ali que eu passei? Tudo bem aí? Estão por aí? Fernanda, Patrícia, Eliamar, Fabiano, vocês possuem alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Eliamar, tudo esclarecido. Eu acredito que, você vê, pessoal, ó, só aqui no Polo de Piracicaba, a gente tem em torno de 42 alunos em situação de ENAD, né? E acredito que em Ribeirão tenha quase 80, 100 alunos nessa situação, né? A Noélia que me corrige, porque se aqui a gente tem uns 40, em Ribeirão deve ter pelo menos o dobro. Eu acredito que todos aqui nessa aula são alunos interessados, né? Vieram, né? Enfim, já fizeram um questionário, né? Então, essa aula ela é bem rápida mesmo. A gente só abriu essa web para reforçar né, Noélia? Eu acredito que sejam uns 80, 100 alunos aí para vocês, né? Então, eu decidi abrir essa aula só para frisar alguns pontos principais, certo? E também, caso vocês tivessem alguma dúvida, né, para a gente poder ajudar vocês. Não sei se vocês já viram lá no site do INEP, já saiu para vocês o local de prova, vocês chegaram a conferir? Me deem um feedback aí pelo chat. Eliamar já conferi, a Fernanda também. Beleza, então. Tudo esclarecido, a Fernanda nenhuma dúvida. Pessoal, acho que é isso então, tá? Caso vocês quiserem abrir o áudio, né? A gente manda aí alguma mensagem de motivacional para vocês fazerem a prova. Então, acordem, comam, né? Tomem um café da manhã reforçado. Quando vocês forem para a prova, se hidratem durante a prova, tá? A prova tem aí, acho que, se eu não me engano, 4 horas de duração. Levem garrafinha de água, levem a caneta, não esqueçam, documento com foto. A Rosilda entrou. Oi, Rosilda, tudo bem? Acho que é isso, então. Tudo bem, pessoal? Alguém quer abrir o áudio? Quer falar alguma coisa? A Fernanda aqui. Acho que a Rosilda acabou de cair. Oi, oi. Tá Oi, me ouvindo? Rosilda. Sim, sim. Então, eu não entrei lá ainda para ver o meu endereço de prova, só preciso ver o meu endereço de prova aqui de Piracicaba. Você já fez lá o questionário do estudante, o cadastro, tudo, Rosilda? Já fiz o questionário de estudante e já confirmei o cadastro. Ah, legal, beleza. Eu falei Próximo aqui, passo é só ver o Rosilda, endereço lá, né? o endereço ele pode ser divulgado até no dia mesmo da prova. Então, caso você olhe lá e não tenha nada, né, vai acompanhando aí até o dia da prova, que é para o INEP divulgar aí para vocês, tá bom? Ah, ok. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente. É que a gente não tem gerência no site do INEP, então eu não consigo ter uma lista dos alunos que já fizeram ou não o questionário, por isso que a gente fica perguntando, né, se vocês já fizeram ou não, se já viram a prova, lá onde vai ser a prova, né, o local de prova. Certo? Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida que queira compartilhar aqui com os colegas?
Noélia, tem alguma dúvida? Tudo certo? Isso, desejo boa prova a todos. Eu acho que é isso então, pessoal. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, ou caso surgir alguma dúvida, né, amanhã tem Jogo do Brasil, lembrando aqui, tá? A gente vai colocar o nosso horário de atendimento aí nas nossas redes sociais, no status do celular, certo? Sexta-feira estamos aqui, sábado de manhã também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem até lá, vocês podem entrar em contato com o Polo aqui de Piracicaba ou com o Polo de Ribeirão, tá? Para a gente poder auxiliar para vocês. E eu desejo aí uma ótima prova para todos, certo? Agradeço a presença aqui na nossa aula e a gente fica à disposição. Certo, pessoal? Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Podemos encerrar? Tchau, Nono, boa noite. Tchau, Elemar, boa noite. Tchau, Fernanda, boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada, Fabiana, obrigada pela presença. Patrícia, tem alguma dúvida que a gente possa ajudar? Tenho sim. Boa noite primeiro, Boa né? noite. É assim, se eu estiver toda regular em janeiro, eu já consigo fazer colação de grau? A colação de grau, ela tem um calendário específico, né, de cada curso. Então, por exemplo, finalizou dezembro, fez as provas, tudo, acabou o ano. Fez o ENAD. Aí o ENAD vai liberar esses nomes dos alunos a partir de 4 de janeiro. A partir de 4 de janeiro, então, o que a faculdade faz? Ela pega todos os alunos formandos, situação regular do ENAD, mesmo alunos que não fizeram ENAD, né, que já se formaram também, e faz o calendário de colação de grau. Então, geralmente, as colações de grau, elas são entre fevereiro e março, porque cada curso tem um dia específico, né, que cola grau. Sim. Então aí nesse dia, vai abrir no seu CA online a certidão de colação de grau, e a partir dessa certidão, teoricamente, você já terminou o curso, já é um documento comprobatório seu. Mas aí a data específica da colação de grau, né, tem que aguardar aí o calendário da universidade. Tá bom. Tá Era bom? só isso mesmo, só isso mesmo. Obrigada, tá? Nada, eu que agradeço. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau, Patrícia. Fabiano, possui alguma dúvida, Fabiano? Ou podemos encerrar? Belezinha, então. Vou encerrar aqui a aula. Qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Ficamos aí à disposição, certo? Boa noite. Tchau, tchau.